Meu irmão, minha irmã, na fé, seja bem-vindo para esse encontro, mais um encontro da nosso projeto paroquial da Paróquia São Vicente de Paulo. Escola da Fé. É dentro dos documentos da Igreja, da Sagrada Escritura, sobretudo, e do Catecismo da Igreja Católica. E olha que o assunto nosso está sendo oração. Daí você fica perguntando, mas oração é assunto de escola, de aprendizado, de estudo, de fé? Sim. Então é isso que eu trago como proposta para a nossa reflexão. Tá bom? Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 4. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, que fui eu que te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou, seja quem for, entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, estou contigo. No verso 5 ainda. Se formos passar por apuros, se estamos passando por apuros, Deus permanece conosco. E isso vamos experimentar profundamente na vida de oração. Temos a convicção. Deus paga o preço para nos resgatar. Ele está conosco. Se você vai atravessar o fogo, eu estarei com você. Você é importante aos meus olhos. Então, diante disso, vamos conversar sobre expressões da oração que o nosso catecismo apresenta a partir do número 2700. Veja lá. Pela sua palavra, Deus fala ao homem. A palavra de Deus, não somente a Sagrada Escritura, mas a Deus que é palavra e que também está contida, a palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura, na experiência do povo de Israel, a experiência da igreja no começo, na igreja primitiva, e também a inspiração do próprio Deus nessa experiência que foi registrada. Mas Deus é palavra que vai além da Sagrada Escritura. Dá para entender isso? Em todo caso, pela palavra de Deus, o próprio Deus fala ao homem. Ele quer falar. É nas palavras mentais ou vocais que a nossa oração toma corpo. Então aqui é importante, a nossa oração vai tomar corpo quando eu estou falando ou meditando, tomando uma posição, tomando uma atitude diante do mistério de Deus. Mas o mais importante é a presença do coração àquele a quem falamos na oração. Então, como que está o coração no momento da oração? Que a nossa oração seja atendida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Santo Inácio Loyola diria assim, não é muito saber, mas é o saborear aquilo que eu estou vivendo na oração. O número 2701. A oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Vamos falar sobre a vocal, oração vocal. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do seu mestre, este ensina-lhes uma oração vocal, o Pai Nosso. Interessante, né? Os discípulos viram Jesus no silêncio, na conversa, no diálogo com o Pai,
colocando com certeza a realidade do mundo para o Pai e meditando e discernindo sua vocação, reforçando sua missão. Depois os discípulos pedem para que os ensine a rezar e ele apresenta uma oração vocal que pode ser pronunciada. O Pai Nosso. Jesus não rezou apenas as orações litúrgicas da sinagoga. Os evangelhos mostram-no a elevar a voz para exprimir a sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a desolação do Getsemane. Jesus sempre esteve pronunciando palavras e pensando no Pai. 2702. A necessidade de associar os sentidos à oração interior corresponde a uma exigência da natureza humana. Nós temos necessidade humana. Em outro momento, em outro programa, vamos falar sobre isso. A necessidade de termos uma predisposição até no corpo, nos preparar para a oração. Não é hoje que vamos falar sobre isso, não. Em todo caso, aqui o Catecismo apresenta a necessidade de colocar os sentidos, o ver, o cheirar, o ouvir, o paladar, etc. Os sentidos, colocar os sentidos, aquilo que nós somos como corpo na oração. Nós somos corpo e espírito e experimentamos a necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. Então, a oração da expressão vocal é pronunciar palavras. Fica bem, viu? Fica a dica. Às vezes você está em oração, mas daqui a pouco você começa a falar, brota, flui algo de si, que é a ação de Deus, é graça do Espírito, mas também sua disposição. Você verbaliza aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, aquilo que você quer, aquilo que você se propõe. Devemos rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica a maior força possível. 2703. Esta necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura quem o adore em espírito e verdade, e por conseguinte, uma oração que suba viva das profundezas da alma. Deus está procurando quem reza a Ele. Deus quer falar ao nosso coração e nosso coração deve desejar falar ao coração de Deus. Por que, no 2704, porque exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões, da comunidade, das pessoas. Mas até a oração mais interior não pode prescindir da oração vocal. Quer dizer, mesmo que eu esteja necessitado e querendo viver intensamente, interiormente a oração, a vocal vai ajudar a expressar o sentimento, a fé e a vontade. A oração torna-se interior na medida em que tomamos consciência daquele a quem falamos. Tomar consciência da presença, da ação de Deus. Então, a oração vocal torna-se uma primeira forma da contemplação. Ok? Agora vamos falar sobre outra forma, outra expressão de oração, que é a meditação. 2705. A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Exige uma atenção difícil de disciplinar. Então, imagina, você meditar a palavra de Deus, meditar e discernir a presença e a voz de Deus, até nos acontecimentos, nas pessoas, mas sem dispersar. Se há uma dispersão, não tem problema não. Deus também quer orar em nós, quer falar no nosso coração a partir do que nós vivemos. Agora, a meditação existe uma disciplina. Um dia, vamos trazer aqui um jovem que reflete no Brasil todo, um grupo de meditação cristã. Ele deve nos ajudar muito. Logo vamos trazer esse jovem, o Sérgio Júnior. Habitualmente, recorre-se à ajuda de um livro e os cristãos não têm falta deles. A Sagrada Escritura, em especial o Evangelho, os santos ícones, as imagens,
os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação, o da história, a página do hoje de Deus. Nossa, quanta coisa, quanto conteúdo podemos rezar. Eu chamo a atenção, talvez os outros já sabemos muito bem, mas olha, o grande livro da criação, a natureza que fala, o da história, os acontecimentos reais da vida humana, o hoje de Deus. Deus é sempre atual, é novo. Então, recorrermos a esses Sagrada Escritura, os textos bíblicos, o Evangelho, os Salmos, livros que podemos ler, mas também a própria vida, que é um livro onde Deus escreve. Número 2706. Meditar no que se lê leva a assimilá-lo, confrontando consigo mesmo. Olha, a oração não é só para o meu crescimento pessoal, mas para um confronto pessoal. O que faço? O que vivo? O que falo? O que devo viver? Então é um confronto. Tem um texto bíblico que fala que a palavra de Deus é doce como mel e amargo como fel. A palavra é amarga como fel. A palavra é doce como mel, porque ela é em si Deus, quando vem até a nossa boca, e quando engolimos a palavra, encontra-se com o nosso estômago que fica amarga a palavra, porque tem um confronto da palavra, da realidade da vontade de Deus, com a minha realidade, com a minha vontade. Isso nos leva até a transformação, a conversão. Por que não? Então é um confronto consigo mesmo. Por isso que por vezes nós não queremos rezar muito bem, rezar bem e nem meditar sobre a vida, porque isso vai nos levar a questionamentos pessoais. Abre-se aqui um outro livro, o da vida. Passa-se dos pensamentos à realidade. Segundo a medida da humanidade e da fé, descobrem-se nela os movimentos que agitam o coração e é possível discerni-los. Trata-se de praticar a verdade para chegar à luz. Senhor, o que quereis que eu faça? Número 2707. Os métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais. Então tem vários métodos. O maior mesmo, onde nós temos que chegar com qualquer método é o encontro pessoal com o Senhor. É colocar o coração na sua realidade diante do mistério de Deus. Mas o método não passa de um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, Cristo Jesus. Então, pela ação do Espírito, nós temos que encontrar, confrontar e saborear a pessoa de Jesus Cristo. Número 2708. A meditação é de grande valor, mas a oração cristã deve ir mais longe, até ao conhecimento amoroso do Senhor Jesus, até a união com Ele. Sabe que a gente pode ficar pensando em Deus, isso faz parte, mas não é só pensar em Deus, meditar sobre Deus, né? Mesmo que eu fique 1 hora em oração, eu fico pensando em Deus, isso é pouco. Nós temos que ouvir e nos relacionar com Deus, que vai além de pensar nele. Você já pensou nisso? Outra expressão de oração e última é a contemplação. Isso claro que tem várias outras expressões, mas apresentou aqui a vocal, a meditação, meditativa e a contemplativa. Número 2709. O que é a contemplação? Responde Santa Teresa. Outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Bonito, né? Então, é oração mental diante de um amigo, de alguém que me ama. 2710. A escolha do tempo e duração da contemplação depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Então, você procure reservar a partir de hoje
um tempo. Não se sabe assim qual que é o melhor tempo. Veja o que é possível para você. Se conseguir depois ir aumentando o tempo de oração, você faça isso. Né? Ainda mais as donas de casa, que às vezes trabalham fora, trabalham dentro de casa e cuidam dos filhos, ainda tem que cuidar do marido. Que tempo que sobra? Veja, organize. Não se faz contemplação quando se tem tempo. Não se faz contemplação quando se tem tempo. Ao invés, arranja-se tempo para estar com o Senhor, com a firme determinação de não lhe retirar durante o caminho, sejam quais forem as provações e a aridez do encontro. Eu aprendi na espiritualidade ignaciana assim, se eu reservei 1 hora de oração, naquele dia talvez a minha predisposição não esteja tão grande. Deus sempre está predisposto. Se eu tenho 1 hora determinada, então eu com 50 minutos eu já estou cansado, já estou estressado, eu estou pensando um monte de coisa, fica aqueles 10 minutos a mais, porque aquela hora que você reservou não é sua, é de Deus, você quis deixar para Ele, né? Se você não conseguiu com facilidade fazer 1 hora de oração, faça 1h05, pronto. Você pode enfrentar isso e vai se acostumando, porque Deus sempre quer falar ao coração e Ele está sempre presente, Ele ajuda. Não se pode meditar sempre, mas pode-se entrar sempre em contemplação, independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro, da pobreza e na fé. Eu chamo a atenção que sem fé nós não vivemos bem a oração, porque podemos não sentir nada, porque oração não é sentir, oração é escolher estar na presença de Deus, é querer escutar, e Deus sempre fala, então a fé nos move para isso. Número 2711. A entrada na contemplação é análoga à da liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, habitar na casa do Senhor que somos nós, despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair as nossas máscaras e voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama, de modo a entregarmos-nos a Ele como uma oferenda a purificar e transformar. Que coisa bonita, que proposta bonita, e se você começa a fazer a experiência de oração, você vai ver que tudo isso acontece mesmo, no tempo de Deus, não no seu tempo. Número 2712. A contemplação é a oração do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e ao qual quer corresponder amando ainda mais. Mas ele sabe que o seu amor de correspondência é o que o Espírito Santo derrama no seu coração. Então, nós não conseguimos amar como devíamos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Porque tudo é graça da parte de Deus. A contemplação é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com o seu Filho muito amado. A Trindade Santa presente, né? Aliás, a Trindade é o lugar da oração. Deus que vive na comunhão profunda entre 3 pessoas e nós que penetramos no mistério da Trindade. E a Trindade penetra em nossa vida. 2713. Assim, a contemplação é a expressão mais simples do mistério da oração. É um dom, uma graça. Só pode ser acolhida na humildade e na pobreza. É uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. A contemplação é comunhão. Nela, a Santíssima Trindade transforma o homem, imagem de Deus à sua semelhança. 2714. A contemplação é também, por excelência, o tempo forte de oração.
Nela, o Pai enche-nos de força pelo Espírito Santo para que se fortaleça em nós o homem interior. Cristo habite nos nossos corações pela fé e nós sejamos radicados e alicerçados no amor. Número 2715. A contemplação é o olhar da fé, fixado em Jesus. Eu olho para Ele, Ele olha para mim. Dizia no tempo do santo cura, né, São João Maria Vianney, ele foi numa igreja e viu um homem olhando para um crucifixo e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou olhando para ele está olhando para mim. É um camponês, um homem da roça, lá de Ars, na França, em oração diante do sacrário e diante do crucifixo. Esta atenção a ele é renúncia ao eu. O seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração. Ensina-nos a ver tudo à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens. Aqui eu chamo a atenção, né? A oração nos leva a ter compaixão com os outros, a perceber os outros também. Se a sua oração só fica você e Deus, Deus e você, não é a oração cristã. Cuidado, hein? A contemplação dirige também o seu olhar para os mistérios da vida de Cristo. E assim aprende o conhecimento íntimo do Senhor para mais o amar e seguir. Conhecimento interior. Conhecer internamente a Deus. Santo Inácio de Loyola fala isso. Número 2716. A contemplação é a escuta da palavra de Deus. Longe de ser passiva, esta escuta é a obediência da fé, acolhimento incondicional do servo e adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho que se fez servo e do faça-se da sua humilde serva. Maria. Número 2717. A contemplação é silêncio. Este símbolo do mundo que há de vir, ou linguagem calada do amor. Na contemplação, as palavras não são tipo discursos, mas as sandálias que alimentam o fogo do amor. É nesse silêncio insuportável para o homem exterior que o Pai nos diz o seu verbo encarnado. Encarnado, sofredor, morto e ressuscitado. E que o Espírito Filial nos faz participar na oração de Jesus. Então, não é só rezar a Jesus, mas rezar como Jesus. Mas não só rezar como Jesus, é rezar em Jesus ao Pai. É uma dica. Número 2718. A contemplação é união à oração de Cristo na medida em que nos faz participar no seu mistério. O mistério de Cristo é celebrado pela Igreja na Eucaristia e o Espírito Santo faz-nos viver dele na contemplação, para que seja manifestado pela caridade em ato. Número 2719. A contemplação é uma comunhão de amor, portadora de vida para a multidão, na medida em que é consentimento em permanecer na noite da fé. Noite da fé aqui é mesmo quando entra em crise, sabe? A escuridão, mas você tem a luz da fé que ilumina toda a realidade. A noite pascal da ressurreição passa pela agonia e do sepulcro. Então não tem ressurreição sem a morte, né? Nesse caso aqui. Passou pela agonia, lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane, passou pelo sepulcro. Depois houve a noite pascal da ressurreição. A vida que brota. São estes três tempos fortes da hora de Jesus, que o seu espírito, e não a carne, que é fraca, nos faz viver na oração contemplativa. Então é a agonia, a morte e a ressurreição. É preciso consentir em velar uma hora com Ele. Eu chamo a atenção, se não é uma hora, que seja menos, se você não conseguir uma hora, mas reserve algum tempo significativo por dia para estar com o Senhor. Resumindo essa parte,
número 2721, diz assim: a tradição cristã compreende 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a contemplação. Tem em comum o recolhimento do coração. Isso é o fundamental. 2722. A oração vocal, fundada na união do corpo e do espírito na natureza humana, associa o corpo à oração interior do coração, a exemplo de Cristo, que orava ao Pai e ensinava o Pai Nosso aos seus discípulos. 2723. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação também, a emoção, o desejo. Aliás, nós rezamos com as emoções. A emoção também faz parte da nossa vida e nós podemos e devemos orar com as emoções. Tem por finalidade a apropriação crente do tema considerado, confrontado com a realidade da nossa vida. Tem um tema que eu oro, que eu rezo, conteúdo de oração, e confronto isso com a minha própria vida. E por fim, 2724. A contemplação é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixo em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um amor silencioso. Realiza a união com a oração de Cristo na medida em que nos faz participar no seu mistério. Catecismo da Igreja Católica. Está vendo quanta riqueza que nós podemos beber dessa fonte? Leia o Catecismo da Igreja Católica, procure lá no Vaticano.va e procure ler. Tem vários temas, tem muitos temas aqui sobre pecados, mandamentos, os sacramentos, sobre a questão social, a questão moral, etc. Liturgia, igreja, vale a pena, viu? Tá bom? Eu motivo que você leia conforme a sua curiosidade e interesse. Então tá, semana que vem nós vamos falar sobre a oração Encontro com Deus. Não será do Catecismo da Igreja Católica diretamente, mas de alguns autores jesuítas, da espiritualidade daciana, que esses 2 programas seguintes eu vou tratar. Deus abençoe, muita paz e até semana que vem.